Fala aí, nação rubro-negra, vamos a mais um vídeo aqui no canal. O Mengão segue dando o que falar. A chegada de Jorginho, né, para reforçar aí o elenco do Mengão e a renovação de Gesso, que tá dando um maior bate-papo nas redes. Isso mesmo, tá tendo embates aí. Renovou o Gesso, não renovou a Arrascaeta? Tá muita polêmica aí e eu vou mostrar tudo para vocês. O Conigão foi renovado e virou polêmica. Então, essa novela, será que vai continuar? Fica ligado, porque hoje tem jogaço da seleção. E, claro, Wesley, Gesso e Alex, né? Eles vão, o Alexandre, né? Ele vai jogar e jogar muito e representar o Mengão. Lembrando do nosso menino do Ninho, o Vini Júnior, que também vai mostrar por que ele saiu do Ninho. Fica ligado comigo até o final, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. Agora a pergunta que não quer calar, qual o elenco melhor, 2019 ou 2025? Tem um debate quente aí para vocês. Vamos pro vídeo. Galera, lembrando de deixar os créditos para a ESPN Brasil, Donos da Bola, SBT, Rio Esporte e o Jogo Aberto. Agora sim, vamos pro vídeo. Qual é o melhor elenco? Então, por exemplo, é o elenco por setores e não se atenham apenas a um jogador. Por exemplo, vamos lá, goleiros. Aí eu vou pegar aqui, ó, põe o touch aí, vamos ver se vai aparecer, ó. Goleiros de 19, tem o Diego Alves e o César. Tá. Eu venho no mais, coloco goleiros de novo. César, e aí, ó, né? 2025, Rossi, tem Rossi e Matheus Cunha. Então, olhem para os quadradinhos dessa maneira. É Fazer um por um? O programa hoje é só Tem que disso, escolher então. um desses Não, mas quatro. A ideia Ah, é seleção brasileira hoje. Sim. Não, mas o programa é... Seleção é na segunda hora. Ah, tá bom. Olha, esse programa é tão jornalismo Na verdade primeira hora é só que eu o vou... Flamengo. Você entendeu? Nós vamos fazer posição Isso. por posição. Titular e reserva. que vai falar? Isso. Não, titular a e ideia reserva. é- Coisa aí, Edu. Espera um Tem que pouquinho. julgar um combo, é isso? A posição. combo, é o combo. Tem Tem uma situação reserva. aí. Vai ter o que reserva joga também do contra o atual lateral? elenco. Vai ter. Vai ter do lado. Eu tô falando, é um Na história já, foi testado e aprovado. Tá. Ganhou o Brasileiro, Puta, ganhou o é Libertadores. Colocar um monte de 2025 coisa, é ele o não que entendeu. poderá acontecer. Explica pra ele de novo. Explica pra ele Tem de que novo. falar isso. Tá, mas qual é mais qualificado? Você não tem, ó, qual é melhor? Bruno Henrique falou. A gente vai debater em cima da fala Claro. do Bruno Prato é Henrique. aquele cara Foi o que quando jogador ele vai no que restaurante, falou outro Ele patamar. pede o prato e ele pede a origem de todos os É ingredientes. isso, é. Como foram cultivados. Como foi? O molho é feito aqui molho mesmo. É feito aqui. Assim, pouca coisa isso. você vai Pão é ingerir, aqui. hein? É. Você olha, cara, eu vou te contar uma coisa. O Abel já tinha me alertado. Mas o prato é exigente. O Abel Neto já tinha me alertado. Já, né? Pode começar. Falou, ele vai com mau humor. Tem dia que ele parece o Pedro de Lara. Humor não. Olha o seguinte, o goleiros, a gente vai definir aqui elencos, Vai. então vamos lá. Para goleiros, os goleiros de 2019, Diego Alves e César. Vocês lembram do Diego? Diego até assiste a gente, tá na Ribeirão. Vai ser assim. Gente boa demais. Vai ser um por um Vamos lá. assim? Pô, mas você é chato. Tem que ir até... Ô, Marcel, você consegue falar Marcel. no talk aqui? Você fala aqui, não fala? Clubismo isso aqui. Fala Marcelo. assim, sim ou não? Vai. Seleção joga hoje, mas... Não, fala no talk aí, vamos lá. Queria falar do elenco do Vasco. Não aqui pra ele. Eu queria- Olha lá, você quer ver? Silêncio, Carlão, corta o áudio aí. Marcel Alonso é nosso diretor. Já se recuperou da viagem? Touch no Flamengo. Passa pro Bonito aqui até que horas nós temos que ir. Fala. Viu, Pratos? Tô ouvindo. Touch do Flamengo. Respeita, Correto. não é? Pode começar, tô pronto. Então tá bom. Pode voltar ao programa certo, Mas o cara. Marcel não explicou. Só falou Ele que era falou touch do Flamengo. Quer que eu Aí explique de ficou novo? claro. Só tá com 2019, tempo hoje, hein? quais são os melhores goleiros? Qual setor ganha? O de 19 ou de 25? 19 tinha setor Diego ou Alves e qual ano? César, ou 25 Rossi e Matheus Cunha? Qual do Mas ano? tem quantas partidas eles fizeram aí pra gente Zé, ter uma variação? Não, é melhor não, Zé, porque aí Se não vai quiser, eu terminar. posso. Não vai terminar, não vai terminar. Vamos, eu vou votar. Então vai. Aí eu acho o seguinte, Rossi e Matheus Cunha são superiores ao César. Mas eu vou votar, tem que votar no ano, o que ele jogou nesse tipo, ano, quem né? que você escolhe? Acho que o Combo, Diego é o Alves combo. joga muito pra cima. Então eu vou ficar pelo Diego Alves 2019. O combo, Diego Alves, os goleiros de 19. Cara, como Você, Bubu. até entre os titulares dá mais disputa ali. Entre Rossi e Diego Alves. Pra mim, o Matheus Cunha é mais goleiro que o César. Sim. Então, pra você, o combo, 25. 19. 19? E aí, Bubu? César é muito legal, era meu vizinho lá no Rio de Janeiro, zona mas- oeste do Rio. Era meu vizinho, um cara muito legal, mas eu vou votar no combo 25. Opa, então tá 2-1, Zé. Não, Zé, tá. Eu queria saber quantas partidas fizeram. Não, Zé, melhor não Só- pergunta mais nada, Zé. Não pergunta A mais nada, você não história, vai andar. Vai, Zé. Por exemplo, tem esse de 2019, numa partida no Equador, em que o César entrou
Acho que foi no Equador ou na Bolívia, numa das duas, não sei exatamente. Que ele entrou, acho que ele pegou pênalti. Foi. Isso. Isso. O Flamengo não perdeu, tem um monte de coisa. Eu lembro disso. Né? Bom, já que não tem o número de partidas... Não tem, Zé. Não tem. Quer, né, Zé? Eu vou no de 2019. Então ficou 2-2 ou não? Não, 19 3-1. ganhou, 3-1. Então, eleito o goleiro. Então, vamos voltar agora. Voltar. Você volta e põe 19 aqui, ó. Olha lá, Zé. Então, o setor foi de 2019. Vai. Setor Tá? 2019? O ano 2019, bom. o setor escolhido foi Entendi. 2019. E agora? Combo goleiros. Zagueiros. Vai. Lembrando que estamos fazendo isso aqui, Teremos porque o todos Bruno os zagueiros? Henrique falou que em 2019 o elenco de 2025 é melhor que o de 19. Tem mais opção. Tá? Tem mais opções. Foi muito interessante essa declaração. Opa, aí, ó. Garotinha, a estrada da audiência, hein? E, o que... Metade, não Eles dá pra levam pro entender. lado de mimimi, eu não gosto dessas conversas, dessas expressões, Você tem que- entendeu? Eu lamento. Você Bom. gosta dos mínimos. 2019 as opções são Pablo Mari, Rodrigo Caio, Rodolfo e o Tuller. Correto. Tá? Aí nós temos como opções em 2025 Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e Cleiton. 2025. Não, calma que eu não... Só você quer começar? Ah, não é pra votar? Calma. Não, mas ele- Espera, eu vou falar o nome da pessoa. Ele queria fazer de outros elencos, de outros clubes. Eu nunca ele vi um desse daí, ô Brelê, do empolgado. Vasco, do Mas Clube vai de Regatas fazer, da meu! Nunca Olha, vi um outro do dia a gente Fluminense. faz. Nunca vi do Futebol Você tá Clube, cumprindo não. a risca. Vai. A vontade que eu tenho de fazer isso uma hora. Beleza, qual? 19 ou 25? Vou Como? acompanhar o Prates, porque a gente, aos poucos, vai dando razão pro Bruno Henrique. Porque o elenco de 2025 do Flamengo é mais robusto. É realmente, e até na zaga, o Flamengo hoje está muito bem servido. O Cleiton é jovem, ainda tem muito potencial, mas tem pelo menos 3 que poderiam ser titulares tranquilamente. E se a gente for 2025. lembrar, 2025, se a gente for lembrar, Zé, dos caras, e o Zé lembrou bem do César e tal, porque para ter essa definição, você precisa ir nos coadjuvantes também, os caras porque é o Por fiel isso da que balança. eu achei completa essa pesquisa aí. Ela tem os nomes, de onde nasceu. Jogos, Deixa eu falar uma coisa, Zé. vontade de defesa. É melhor a gente votar o quanto antes. Passe. Porque é o seguinte, como tem bastante opção e o elenco é farto, jogadores muito bons, o porque elenco é o seguinte, vencedor, por quanto exemplo, mais você vai cobrando para aparecer alguma coisa, Mas vai é- ficando pior, Zé. Mas é bom. muito. Por exemplo, o Rodolfo. Se você pegar hoje, você vai falar Rodrigo Caio. Qual a imagem que vem do Rodrigo Caio? Lesionado ou Rodrigo Caio jogando? Peguem o auge dos caras, 19. Hoje ele não conseguiu, mas o Rodrigo Caio em 2019 era a seleção brasileira. Sim, Bem jogava lembrado, muito bem, Zé. jogou muito. O Pablo Mari, Pablo Mari jogou demais, jogou mais do que o Léo Isso Pereira. mesmo. Pra Sim. mim, o Pablo Mari jogou Também mais que o Léo acho, também Pereira. acho. Boa, Eu vou levar o titular ou vou levar o reserva? E aí? Aí você perguntou pra Rodolfo. você mesmo, Zé. Você Rodolfo. perguntou e você agora responde. Não, Rodolfo, o Tuller. O Tuller era um menino que, jovem da base também, jogou bem, cometeu alguns erros em algumas Verdade. ocasiões e tal. Eu acho que tá pau a pau ali. O Danilo, pra mim, o Danilo jogou pouco no Flamengo. Jogou pouco mesmo. Jogou pouco pouco no mesmo. Flamengo, não dá pra dizer. Mas o que jogou também atendeu, né? Quantos jogos ele jogou? Não. 2? Mas atendeu, Zé. Pelo amor de Deus, Mas Pedro. atendeu, Jogou né, pouco. mano? Jogou Jogou pouco. 2. Mas atendeu, 2. pergunta Tem que aí. fazer a projeção. A gente não sabe o Danilo como vai ser no Flamengo. Ele jogou 1, 2 e já tá machucado. O que joga contra 2020 não é contra, é o que eu falei aqui no começo do touch. É que 2025, a gente tá falando de um elenco que tem uma perspectiva de ganhar muita coisa, perspectiva de grandes títulos. certo. O 2019 já ganhou. Sim. Você compara um elenco que ganhou muito. Mas com outro 25 elenco também que tem ganhou condição títulos de ganhar. nesse curto Sim, espaço mas de não tempo. daqueles tamanhos ainda, né? Não, e você falou tudo isso para votar no Falei 2025. tudo Isso e 25 é meu voto. Mas ainda assim eu considero que eram reservas corretos e Rafinha e Felipe Luiz, o que jogaram em 2019, os dois, e ali lembrado, nenhum hein? deles teve queda de rendimento. Foi uma temporada espetacular, então muito pelos titulares eu vou com os laterais de 2019. 1-1 até agora, 2019. 2019. 25. Você também, Zé? 2019. 2-1 para 2019, Prates. 2025. Opa! Por que 2025? Acho que pela fartura, pelas opções. 2019 laterais muito bons, principalmente os que foram titulares, né? Rafinha e Felipe Luiz. Já foi falado aqui a qualidade que tinha o Felipe Luiz para jogar. Mas 25 me parece que tem mais opção. Como também é uma disputa de elenco, de qualidade de quem tem mais opção. Melhor no 25. apoio, né? 25, se você olhar de uma forma geral, são laterais Sim. que são mais Agora fortes no empatou. apoio. Empatou Quem e aí define? eu vou definir colocando 2019. Por quê? quê? Se a gente for pegar o auge de todos eles, por que eu vou pender mais para 2019? Porque você tinha o Rafinha já consagrado, mas jogando bem aqui no futebol brasileiro. O Rodinei, como lembrou o Zé, a utilidade, quanto ele foi útil. Aê! Pelé,
No auge estava jogando bem. Rodinei, útil. Felipe Luiz já era um cara consagrado e jogando bem. Então, se a gente for pegar o que os caras estavam no auge e o que eles tinham construído, acho que 2019 vai levar vantagem aqui. Entendeu? Então, 2019... Pode falar, eu sou o apresentador, decido eu, pronto. Não podemos ter esse tipo fingir que tá querendo explicar. Ninguém quer ouvir as suas explicações técnicas. Não, fala, você manda. Você é o âncora do programa. É o âncora, cuidado que é o âncora afunda, né? Calma. Cuidado que o âncora... Vamos lá, volantes. 2019, as opções eram... O William Arão, o Gerson... O Arão pode acertar com o Gabigol, William Arão, Gabigol. E o Gerson jogava de volante. Lembrem disso. Pires da Mota e Cuejar. Pires da Mota tá no Cerro Porteño. Tá no Cerro. Não, nome de rua, né? Tá no Grêmio. Rua Pires da Mota, né? Nome de... É isso mesmo. Rua? Eu acho até que é Praça Pires da Mota. Rádio Dourada era na perna, enfim. Agora, volantes de 2025. Eric Pulgar. O De La Cruz não é volante? O Gerson já foi colocado como meia. O De La Cruz vai como meia, é isso? Vai pra ganhar 19. Aí também... Por que 19? Pulgar, desequilibrado aí. Muito bom. Muito bom o Pulgar. Acho o Pulgar um jogador superior ao Arão, por exemplo. Se fosse uma comparação um pelo outro, por mais que o Arão tenha sido muito importante no time de 2019. Eu tô confuso. Eu falei no começo. Aí 4 volantes, entre aspas, né? Seja na bem-vindo. esquerda, e só 3 do outro. O Gerson estava em 2019 e ele tá ali. Não tá aqui. Sim, É que ele tá não como joga meia. de Tá mal o De La Cruz, por exemplo. Posso achar que ele é volante. Você acha mal o futebol, acho que ele é meia. É. Tática, é parte tática, Bubu. Cara, tá desequilibrado aí, tá injusto. Tá bom, olha, Eu tô então... aqui como paladino Ok. da justiça. Tá. A gente vai colocar o serviço de atendimento aqui ao Sim, comentarista. É o Zé, que eu queria que você já votei. falasse. Pela posição. De todos esses caras aqui, eu queria falar do William Arão. Porque o Pratos falou, e eu entendi o que o Pratos falou, não falou ainda, falou com um tom respeitoso, tipo, pô, ele foi muito bom e tal. Aliás, a audiência tá espetacular. Acabei de receber os números aqui, hein? Com o Santos no meio do Nós estamos bem de... Não, ele tem uma função tão importante em 19, Zé, e eu queria que você falasse, porque essa função de volante, às vezes todo mundo só olha do meio pra frente, né? Ele foi muito importante, porque quando teve a necessidade de criar assim, um terceiro zagueiro, ele fez esse terceiro zagueiro, né? Ele jogava por dentro e foi muito bem. E em algumas partidas acabou decidindo jogos também com gols de cabeça nos escanteios. Ele foi muito bem esse ano, ele foi muito bem. Isso é muito legal. Era ele e o Gerson, né? Ele e o Gerson. Campo. Vamos combinar. 2019, o William Arão e Gerson, aquele jogo do Mundial contra o Liverpool, os caras colocaram no bolso. Lembrando Adílio e Andrade. Mas foi 1-0 pro Liverpool, Brilhante. Você acompanhou esse jogo? Ué, mas jogou, viu, meu? Esse jogo, não, pera um pouquinho. Cara, como você é chato. Só vê perdeu, coisa... Quem jogou bem essa partida? Só vê coisa ruim. Chama-se Henderson. É, Jogo, só vem quem pra ganha, cá, joga bem. veio Só pra quem lá, a ganha. bola vem pra Ele cá, só lança acha lá. isso. Posse de bola. Eu acho que você viu meia hora, Brilhante. Meia hora? E não sei, você pega Cara, você só ouviu inúmeras Quem falou mensagens. naquele gol, hein, do Firmino? Foi o Rodrigo Caio, da escorregada. Mas que teve... eu não lembro Henderson quem jogou foi. bem aquela partida. Eu tenho recebido inúmeras mensagens dizendo, pô, esse rapazinho que fica do lado esquerdo aí, no lugar do Pedro, é muito contra o Flamengo. Não. Eu acho que eu vou ter que dar a razão pra eles. É isso aí. Sei lá, Uma a tromba? trombeta do elefante. Você conhece O quê? a tromba do elefante? Não, eu ouvi esse barulho. Para de graça, Eduardo O Menezes. prazo é antes. É antes. Antes não. Bubu, já que eu tô 2019ista, mas quem que você vota? Vai, qual combo você escolhe? Cara, eu tô com vontade de votar em 25 por protesto. Voto de protesto. Mas meu Deus, não cara. faça Eu já votei isso. outras vezes em 25, Não mas faça vocês isso. estão presos no passado. Vocês esquecem Jorge Jesus. Saudosismo? 19, entendeu? Vocês estão muito Liverpool, lembrando o Liverpool. Entendeu? 5 aí e tal. Essa aí não dá, cara. Põe de 4 novo, contra Jorge 3, Jesus. Jorge cara. Jesus. 5. Por conta... O William não estava na música do Domenech. Tava. Por conta disso, eu vou votar em 19. Pô, mas você falou Isso aí, tanto, parabéns, cara. Bubu. Meu Deus, Que cara. mostra Era um que voto você é uma de pessoa protesto. volúvel. Parabéns. Exatamente. Mostra uma evolução do ser humaninho. O Você falou Tite uma mudou coisa, de depois opinião, falou outra. né? Dizem, né? Ele não ia treinar em 23 times brasileiros, treinou. Tá bom. Então eu posso mudar. Eu vou votar em 19 por conta do William Arão estar na música do Domenech. Zé, você que jogou na posição ali como volante. Eu acho que eu se tivesse que sair de campo com Eric Pulgar e Gerson. Boa escolha. Mas como o Gerson hoje está jogando Tá mais de como meia. meia, um cara, como gosta de dizer o Bubu, ele Flutua. flutua. É, o Bubu Box fala to mesmo. box. Ataca o espaço, né? Ele flutua, então 2019. Breno. 19. O William Arão e Gerson jogaram Acompanha os demais. relatores. Caramba, pô, o único que teve unanimidade, 19. Pois é. Bom, olha, por enquanto, goleiros 2019, vencendo o combo 2019. Zagueiros 2025.
Laterais 19 e volantes 19. Lembrando que estamos fazendo esse touch por 2 motivos. O primeiro, Bruno Henrique disse que o atual elenco tem mais opções que 2019. E também ocupando um grande espaço do programa. Precisamos disso. Agora eu sou verdadeiro. Ai, meu Deus do céu. Agora a gente vai quase fiz descontradizir. uma coisa aqui que não deveria. Calma Mais aí. uma, né? Não é a primeira vez. Acho Como é que eu volto? E agora? Aí, voltou. Agora voltou. Meias. Em 2019, as opções eram, lembrem-se do auge, Exato. que vai ter E gente cada um em jogou 19. aquele ano, é isso aí. O Brilha vai responder essa daí. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Brilha responde. Diego e Renier. Aí como opções em 2025. Vai. Gerson, Arrascaeta, De La mudou Cruz, mesmo. Matheus Gonçalves Mudou. e Lohan. Só que no auge. Lembrem do Arrascaeta de 19 e lembrem do Arrascaeta de 25. Eu acho que é um caso raro de jogador que cresceu depois de 19. Em 19 Você tinha acha mesmo? Em 19 tinha muita gente voando no Flamengo, o Arrascaeta não era ainda tudo o que ele veio mostrar depois. Depois você vê crise, troca de treinador, o Flamengo foi eliminado várias vezes, vários jogadores caíram de rendimento. Everton Ribeiro, por exemplo. O Arrascaeta subiu, ele cresceu depois de 19. Agora tinha o Everton Ribeiro jogando muito em 19. Muito bom jogador. Aliás, é um dos bons jogadores da história dos pontos corridos do Brasileirão. Ele foi tetracampeão 2 vezes pelo Cruzeiro, 2 pelo Flamengo. Geralmente muito importante para os times, nos títulos. Como gosta de dizer o Bubu, o Breiler, era o prime do Everton Ribeiro. O que é isso daí? Prime é como, né, Bubu? É o melhor, né? É o creme de la creme. Creme de la creme. Jogou demais o Everton Ribeiro. E, pra mim, o fiel da balança aí, porque o Gerson passou pro outro lado, o Gerson de volante vira meia. Gerson e Arrascaeta ali, a gente pode colocar no mesmo patamar de Arrascaeta, versão 2019 e Everton Ribeiro. Mas o Diego Ribas, além de ser importante dentro de campo, era importante fora dele como liderança e um cara que entrou na final contra o River Plate Bem com lembrado. aquele lançamento histórico, entrou pra Na história. verdade é um erro da defesa, né? O Pinolo que entregou, né? Não foi um lançamento certo, Lembrado. né? Parabéns. O Zé vai falar, fala, Zé. É que não foi um lançamento Mais certo. nada, né? queria Tá na mandar 2 abraços. 2 abraços são maravilhosos. Nosso grande amigo Luiz, Luiz. a câmera lá do Rio de Cinegrafista. Janeiro, cinegrafista. Beijo no seu Luiz é coração, fera. melhoras aí na coluna. E ao meu grande amigo, um dos melhores guitarristas do Melhor que Brasil, Hugo Mariucci. Exatamente. E ele está mandando um recado aqui para a Breiler. Leia. Isso para Tim Maia hoje? Vamos aguardar até o final do Até programa. o final do programa pode ser, Hugo. Não. E não se atreva a falar fica com Deus. Para. Não começa. Não. Vamos lá, não, pelo vai mandar amor nada de de Deus, a abraço. gente Pelo gosta do amor de cara. Deus. Todo mundo que me vê na rua, manda um abraço pra mim. Não, olha, gente. E é verdade, não é mentira não, nem brincadeira. E não tem o Vando em nenhuma delas. Nenhuma delas. 19? Cara, é porque era o prime do Everton Ribeiro, hein, 19. Prats? Você acha também, Zé? 19? 19. E aí, Prats? 25. Opa! Por que 25? Pelo que tem jogado o Gerson, De La Cruz ainda não foi o De La Cruz que tem capacidade para ser, mas fisicamente bem. É um nível de jogador bem acima da média. Não tem Eu vou na perspectiva agora, Zé. Quem fica parado é Não tô poste. entendendo. Essa é a mãe de Ná Não agora. tô entendendo Eu vou na agora. perspectiva. Não tô entendendo. 25. Olha que eu 25? solto a música do Jabuticaba. Não vai soltar música nenhuma. Ó, Bubu, você fez uma análise bem interessante do Arrascaeta. Eu faço sempre. Você Não. percebeu? Sempre Mas não. 20 Minhas análises são Onde você interessantes. estava com sono. Que leva... Por isso que eu tô aqui. Exato. É o prime. Aliás, esse horário é com o sono. prime da programação. Tomou um negócio amanhã, Arrascaeta, ficou meio- 25 é melhor que o 19. O Arrascaeta, em 25, ele é mais importante, mais fundamental, mais necessário para o Flamengo do que 19. 19 ele ainda não tinha desabrochado. É como uma flor. Muito bonito. Você não pode abrir as pétalas da flor à força. Ela naturalmente ela se Às abre. vezes ela vem como um botão. Mas peraí, Né, Zé? É um botão que vai... esse negócio de melhor que botão, costurar, essas Ele é coisas mais é com importante. vocês Hoje ele é um aí. jogador histórico, um dos principais estrangeiros da história do futebol brasileiro. O Gerson, quem disse o companheiro Prato, Obrigado. o Gerson está na seleção brasileira agora. Isso. Está voando e para muita gente o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Então o Gerson ocupa muito bem a vaga que seria do Everton Ribeiro. De La Cruz é o diferencial. E de novo eu lembro a frase do Bruno Henrique, eu acho que vocês não estão entendendo. Qual que é a frase? Que é elenco, é profundidade. A gente está comprando elenco. Vocês estão muito lembrando dos titulares de 19 e outros Então, como eu concordo com o Bruno com o Henrique, Brilha. tenho votado quase sempre no 25, vou votar de novo, 25. E dessa vez, como empatou, eu vou desempatar e parabéns, você Obrigado. me convenceu.
Foi muito bem. Mas peraí, 25. o Arrascaeta de 19... De 25 pra mim é melhor que o de 19. Ele melhorou depois. Não. Dá crescimento Tava dele. assistindo, ele não estava assistindo. Não. Eu não tava assistindo. O de 25 ainda não entrou em campo. viu, assistiu O torcedor jogo de do primeiro trabalho. tá Quando esperando. Mas o entrar, combo- ele é mais decisivo. Viu nada. Mas o combo 25 é melhor de meias do que 19. Por exemplo, você tem Gerson, Arrascaeta e Dela Cruz. Você tinha Arrascaeta, Everton Ribeiro e Diego. Só que você tem Matheus Gonçalves e Lohan, e você tem 2 contra 1 e também tem moleques ali, mais Mas promissores. da base aí, entre os que jogaram, Matheus Gonçalves, Lohan e o Renier em 19 ajudou bastante. Ajudou. Como reserva, Fez gol no entrava, Castelão, Jesus contra gostava Foi bastante. até Fortaleza. negociado, né? Ajudou Mas- sim. Mas dito isso, vai dar 25. Ah, Vamos lá, agora para atacantes. Atacantes. Vamos lá. e agora? Isso. Aí tá fácil. Calma. Mas olha, Aí não- tem que ter não, calma. não tem nem brincadeira. Gabigol, Bruno Henrique, Vitinho, Lincoln e o Berrio. Que Orlando Berrio. O Prates dizia que era o novo Adílio. E aí, Não, nunca falei isso. falou. Não. E De brincadeira. 2025, Pedro, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Michael, Luiz Araújo e Gonçalo. 6-5, né? Zé Elias vai começar isso aí, vai. 2025. Pensando em profundidade de elenco, como fala bem o Bremer Pires, profundidade de elenco, 25. Não, mas agora vamos... Mas o Gabigol aqui. Agora tem Gabriel. Se juntar Everton Cebolinha, Michael, Luiz Araújo e Plata, não dá um Gabigol em 2019. Fala de novo. É isso que precisamos. Fala de novo, Se Bremer. juntar 4 desses jogadores Mas quais de são ataque, os 4 que se juntarem ali, vai? Cebolinha, Michael, Luiz Araújo e Plata, não dá um Gabigol em 2019. Agora você foi E até por número de gols, é fato. Você foi bem. Esses caras não entregam os foi bem. gols que o Gabigol Te entregava. entupiu ainda Me entupiu, me Plata entupiu. fez mesmo. gol em final de Copa Agora do ele me Brasil entupiu. agora, né? Carioca também foi bem ali Mas no o gol do centroavante. título, Gabigol. Então, pra você, 2019, o combo 19. atacante. Pelo Gabigol. 25, fartura, opções, mais gente pra decidir. Eu quero mudar meu Eu acabei voto. de citar o Plata, mesmo quando jogou ali falso 9 ali, correspondeu. O Luiz Araújo é um reserva que toda hora tá tentando fazendo gol. Tava pedindo passagem no time titular. Bremer Lembrando lembrou que do aqui- o nome sagrado da história do clube. Tem razão, Gabriel Bremer. Barbosa. Tem razão, Bremer. Teve base, Tem razão, lembrando- Bremer. fundamento, Tem razão, finalização. tem razão. Foi assim, revelado onde? É 19. Começou em Vila Belmiro. Agora, Agora, Caldeira. em Pra mim é 25 ainda, 25. ainda Gabriel tem Barbosa. Juninho. Tem Começou Juninho no aqui. Santos Futebol Clube. Pra você, 25? 25. Coloca o Juninho nessa Jogando o conta elenco. O elenco, não dupla titular. É, ele. Então, peraí. Que Eu quero. o Repete tema isso aí. da Peraí. discussão. Então, tem 5 jogadores que não chegam a valer um Gabigol. também. Não é valer. Não entregam em participação de gols. Mas os caras tá? são O Gabigol reservas. tinha Você quer 19. pegar um monte de reserva, o cara joga menos com um Elenco, cara que é elenco. o... O Luiz Araújo é praticamente um 12º jogador desse time. Então, não é o camisa Plata 9. é titular. Elenco. Então, esses caras... O Gabigol 19, em tese, o cara que é o 25 é o Pedro, que não tá jogando. Mas o Gabigol, de 19, a gente não vai ver nunca mais. O Pedro frequenta mais seleção brasileira quando tá ação do que o Gabigol. Não, mas o Gabriel 19 é um Gabriel, Não, é. até na carreira Mas assim, dele, mas eu diferente falei, de a tudo gente tá que se viu. comparando o elenco. Olha só, não vamos cometer a insanidade de fazer uma seleção do Flamengo sem o Gabigol. Claro. Seria parecido como fazer uma seleção do Flamengo sem o Zico. Não existe. não. Cita outro clube assim. Você pode de jogador, comparar. vamos ver. Se você Dá outro compara exemplo, o elenco vamos de ver. 81, Flamengo de 81 com o atual, pode ser que em algumas posições ali vai dar, porque o time de 81 do Flamengo era mágico, foi o melhor da história. Mas como meia, Mas só de ter o Zico, automaticamente Não, entra. no meio-campo não é imbatível o meio-campo de 81. Mas talvez se você vai para os atacantes, o elenco de 25 seja melhor do que de 81. Talvez a zaga, a zaga era fenomenal do Flamengo em 81. Talvez hoje tenha mais opções. E, assim, e tem uma coisa de 2019, que o Bruno Henrique continua no elenco, Sim. continua fazendo gol, é liderando. Alemão, fala de novo. Como é que é? Sou alemão, fala de novo. Mas tem que falar que eu tenho que repetir. O Schone grosso. Chone grosso pra todos, que vocês tenham muita paz. Adorei. Goleiros de Tem um dizer. monte aí. Então, atenção. Carlão tá com... Atenção, Disqueteira peço cheia aí atenção, de- já vídeos e o povo na TV. 2019, o combo 19. Vai. Zagueiros, o combo 25. Laterais, o combo 19. Volantes, o combo 19. Meias, 25. Atacantes, 19. Ou seja, o Bubu, que defendeu a fala do Bruno Henrique, que todo mundo tem direito à liberdade de Mas o expressão, voto que falem do bastante. Bubu foi diferente, né? Ele Mas foi o voto Bubu falou de vencido. profundidade de elenco. Me parece que a galera aqui acredita que 2019 tinha mais opções. Eu entendi o que o Bruno Henrique falou e concordo com ele.
Aliás, o Bruno Henrique foi em 19 que ele falou que o Flamengo estava em outro patamar, não foi? Verdade. Foi em 19, né? Uma das frases mais sábias que alguém já falou no futebol brasileiro. Você queria ter falado... A gente vai ver as novidades do Flamengo e na volta o Vene tem drone sobre a proposta de renovação para o Gerson. Rodou. A semana rubro-negra não poderia começar melhor. O atual campeão carioca, com uma ótima campanha, tem provado que fará uma temporada muito mais forte que 2024. Como já diria Bruno Henrique, que iniciou a data FIFA recebendo homenagem pelos 100 jogos com a camisa rubro-negra, o time está em outro patamar. Foi no calor do jogo ali quando eu falei essa frase e acabou viralizando aí no mundo inteiro. E hoje vendo que todo mundo usa, né, uma frase tão normal, fico muito feliz. Agora o foco total da equipe de Felipe Luiz serão os grandes desafios da temporada. O primeiro, o Campeonato Brasileiro, que a diretoria já trata como prioridade do clube. O teste de fogo será contra o Internacional no dia 29 no Maracanã. Ficarão frente a frente os 2 melhores ataques da temporada. O rubro-negro, que marcou 33 gols em 16 jogos oficiais, e o Colorado, que fez 24 em 12 jogos. O campeão carioca não levou gol em 10 de seus 16 jogos, e o Inter não sofreu gol em 7 dos 12. Mas nenhum desafio será tão grande para um técnico que tem o DNA rubro-negro. Olha, além de um amigo, é um treinador que é focado em tudo que ele passa pra gente, tudo que ele trabalha. É um cara dedicado, né, em pouco tempo de clube e de carreira também. O elenco rubro-negro tem um contrato até 2030 e ele também passaria a receber o maior salário do atual elenco rubro-negro. E até o momento o Flamengo não recebeu essa resposta dos representantes do atleta sobre o aceite ou não. No entendimento do Flamengo, para a renovação sair só depende do Gerson, porque já foi apresentado o melhor para o Gerson, na visão da diretoria do Flamengo, dentro daquilo que o Flamengo pode oferecer, óbvio, na realidade financeira. E se a gente for parar e analisar, seria um baita contrato para o Gerson. Hoje, ele tem 27 anos e o atual vínculo dele vai até 2027. É um vínculo longo ainda. E mesmo assim, 2 anos e alguns meses, né, antes do contrato acabar, o Flamengo está oferecendo uma baita proposta para ele e dentro da realidade financeira. E muita gente fala assim, mas será que não vai pôr em risco a saúde financeira do Flamengo oferecendo um salário tão alto? Claro que não. A diretoria do Flamengo já vem mostrando há muito tempo que tem uma responsabilidade financeira muito grande. Se oferece, é porque pode pagar. E agora só depende do Gerson, na verdade. Depende dos empresários do Gerson. Um deles é o próprio pai, o seu Marcão, para poder aceitar e aí ele acertar a renovação de contrato, assinar essa renovação, algo que está dando o que falar nos bastidores. Por quê, tendo em vista que o pai dele já criticou publicamente o salário defasado. De fato, eu acho que o salário dele está defasado, mas é óbvio que também não dá para o Flamengo pagar aquilo que o pai e os representantes do atleta vão sempre pedir. Se a gente for parar e analisar, seria um contrato absurdamente bom para o atleta. E eu, no lugar do Gerson, eu aceitaria, porque eu me coloco no lugar dele. Hoje ele é ídolo, ele é extremamente importante e ele tem a oportunidade de assinar um contrato válido por 5 temporadas. Ou seja, ele ficaria até 32 anos no Flamengo. Então ele teria a margem de se tornar cada vez mais ídolo. Quantos anos ele está agora? 27. Aí, ou seja, ele ficaria até 32 anos com a camisa do Flamengo, ou melhor, se ele finalizar o contrato, né? Porque Sim, a gente nunca sabe claro. como que é o futuro. Mas se a gente for parar e analisar questão financeira, tempo de contrato, eu acho que seria um bom contrato para o Gerson. E a gente está falando, Lucas Pedrosa, de um clube que faz a manutenção de grandes nomes, né? Quanto tempo ficou o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, né? E outros nomes que já saíram, mas que ficaram. O tempo que a gente vê é que o Flamengo consegue e tenta, se empenha para manter essa raiz, né? Para fazer essa manutenção. E, obviamente, identificou o Gerson já como um personagem importante. Vocês aqui desse programa, outros colegas da imprensa o colocaram como um dos grandes nomes da última temporada no futebol brasileiro. Então é interessante esse movimento que o Flamengo faz, até para valorizar o personagem Gerson dentro do rubro-negro, né? Concordo, Fernanda. Acho que o Gerson está vivendo o seu auge na carreira. Não à toa ele é titular da seleção brasileira. Em momento algum da carreira dele ele foi isso.
Muito pelo contrário, às vezes nem era convocado. Acho que é um jogador que está com uma maturidade imensa, não só na liderança dentro de campo, mas também na liderança fora dela. É a cara do Flamengo, na minha visão, o Gerson. E se você for parar para pensar que em 2030 ele vai ter 32, ele ainda vai ser um jogador jovem, digamos assim. Ele ainda vai ser um jogador com condições de desempenhar. Que é diferente do Arrascaeta, por exemplo, que eu acho um cracaço, mas há 2 anos já não consegue performar fisicamente. Joga muito, mas fisicamente você não pode dar um contrato de 5 anos para o Arrascaeta, porque eu acho que você vai estar cometendo uma irresponsabilidade financeira. É um jogador que eu não sei se daqui a 5 anos vai estar desempenhando o que tem que desempenhar. O Gerson não. O Gerson sempre deu mostras de que ele tem condições de fazer e continuar jogando da forma que ele joga. Claro que esse jogo aí também é um cabo de guerra, né? Uma briga entre o pai dele e também a diretoria do Flamengo. O pai dele jogou, proposta e tudo mais, e no final das contas deu certo. Faz parte do jogo, né? Porque a diretoria está cedendo com um excelente contrato de 5 anos e mais, como o Vene trouxe aqui, o salário que vai ser o maior do elenco. E, obviamente, esse valor não é baixo. Então, acho que no final das contas, se isso for concretizado, a bola agora está com o Gerson e vai ser bom para os dois lados. E eu acho que a importância do Gerson está indo além do campo e bola. Porque se a gente for parar e analisar, todas as vezes que o Wesley tem a oportunidade de mencionar o Gerson, ele fala que o crescimento, a volta por cima dele com a camisa do Flamengo, é muito graças ao Gerson. O que o Gerson vem fazendo fora das 4 linhas. E isso leva, eu creio, o quê? A liderança dele no dia a dia. É um jogador extremamente importante, não só dentro de campo. Ele hoje é o atual capitão. E capitão de maneira literal, ajudando os outros jogadores, não só o Wesley. Então, eu acho que o Flamengo está certo em renovar. O Flamengo está certo, entre aspas, ceder, como o Pedrosa disse aqui, porque o salário dele está defasado. É um jogador que é extremamente importante, e se parar e analisar com os demais jogadores, o próprio Arrascaeta, por exemplo. Então, eu acho que o Gerson ele merece essa valorização salarial. Mas, óbvio, não dá para ceder tudo a que o pai dele vai pedir e da forma que pede. Então, o Flamengo oferece e agora cabe ao Gerson aceitar ou não. Muito bem. E a ida, o Vene Casagrande, do Jorginho, ao Ninho do Urubu deve acontecer quando? A gente mostrou ontem aqui esse jogador chegando ao Brasil, né? Imagens do paparazzo rubro-negro, do canal dele. Ele chega ao Brasil para passar as férias com a família e com a esposa, que não é brasileira. Me mandaram no Twitter ontem que ela é espanhola. A gente ficou em dúvida aqui, aí um telespectador mandou que ela é espanhola. Vene Casagrande... Mesma nacionalidade da esposa do Felipe Luiz. É verdade. Até nisso se parece, né? E aí o nosso grande público pode perceber que o Felipe Luiz ele tem um português meio arrastado, né? Porque provavelmente ele deve conversar em casa o dia inteiro com a mulher em espanhol, né? Se eu sou o Felipe Luiz, o que eu faço? Marco um jantar com a esposa, com as esposas. Aí a esposa do Felipe Luiz faz o approach. Olha, morar no Rio de Janeiro é maravilhoso, isso aqui é muito bom, olha o meu dia a dia, e pronto. Você convence a esposa, entendeu? É assim que se faz. Tá certíssimo, mas ele vai ou não vai ao Ninho do Urubu? Como tá isso? Ele vai ao Ninho do Urubu, eu só não sei quando e se já foi. Vou ser bem sincero, eu não tenho resposta se ele já foi. Ele pode ter ido ontem e eu não sei, não fiquei sabendo. Até porque ele tem que ir até sábado, porque Vene, a previsão... se você não ficou sabendo, ele não foi. Quem sou eu para dizer isso, Randy Amaya? Mas se alguém quiser me mandar foto do Jorginho lá no Ninho, eu aceito, não tem nenhum problema. Eu sei. O que eu sei é que a programação dele é para ele retornar à Europa no sábado. Ou seja, ele veio rápido. Pedro. Grandes férias, né? Foi uma passagem rápida. Que férias, Pedrosa, um dia eu vou poder. Segundo ele, veio de férias. Sabe? Um dia eu vou poder. Tô aqui, eu vou pegar o avião, vou dar um pulinho lá em Paris. Vou tomar um café, vou ver a torre e vou voltar no sábado. Porque segunda tem SBT Esporte. Isso. Na boa. Fala. Henrique ontem, e 34 anos, planeja um futuro aí no rubro-negro, e também quem pensa em futuro no Flamengo, a torcida está ansiosa, a questão do Jorginho. Tá um Jorginho Rio, né? Jorginho está no Rio de Janeiro, desembarcou ontem, está por aqui, enfim, está na Zona Sul hospedado com a mulher europeia, está mostrando o Rio de Janeiro para ela. Pode ser que apareça algum dia assim no Ninho do Urubu, ter aquele tete-a-tete com o Boto e também com o Felipe Luiz, conhecer a estrutura, mas tem pormenores a desenrolar ainda, questões financeiras, principalmente também a questão com o Arsenal, tem bônus a receber. O Flamengo sabe que tem que ter paciência, esticar a corda. Esses europeus, jogadores europeus, né, embora ele tenha cidadania italiana, é brasileiro, enfim, também o Jorginho não é um brasileiro como o Felipe Luiz, puramente como o Felipe Luiz e o Rafinha, uma mudança de vida. Então tem que ter calma, tem que ter muita calma com esses jogadores. O Flamengo está levando como dá, e aí tem um desenrole ali
com o Arsenal e com o próprio Jorginho, questão do Mundial. A gente pode até se estender mais nesse assunto, mas daqui a pouquinho, se vocês quiserem. Mari, Bruno. Perfeito, Pedro. A gente vai conversando sobre o Flamengo. O que foi? Não, a gente estava discutindo do Jorginho se seria titular ou não. Ah, tá. E eu falei que, cara, tirar o lugar do Eric é difícil. Vamos com calma. Vou tirar o Eric do... Tirar o De La Cruz também. Jorginho... Gerson não vamos nem cogitar. Não, o Gerson nem entra na conversa. O Jorginho pelo Arsenal na temporada, com 24 jogos, 14 como titular, pouco mais de um tempo, né, por jogo, com um gol e 53% de presença, né, nas partidas. A mulher dele é ex-cantora do The Voice. Participou do The Voice. Eu li isso hoje. Eu tava stalkeando ela pra entender. Porque ele tava apresentando o Rio pra ela, né? Eu falei, gente, mas ela é da Inglaterra. Mas não é esse o ponto da conversa. Então, e aí ele não chegaria como titular, é isso? Mas vocês gostam dessa possível contratação? Gosto porque é um estilo de jogador que o Flamengo não tem no elenco. Assim, ele é completamente diferente pra mim, né? Na minha opinião, ele é diferente do Pulgar e ele também é diferente do De La Cruz. Concordo. Então, é diferente do Gerson. E é diferente do Gerson. Então, é uma característica de jogador que o Felipe Luiz pode aproveitar em determinado momento do jogo e em determinados jogos. É diferente do Arrascaeta? É diferente, completamente. Porque o Jorginho é mais controlador de posse. Ele é um cara que vai dar aquela dinâmica no meio-campo quando tiver a posse de bola, vai rodar o jogo. Por exemplo, ele não vai desconstruir, não vai tomar a bola que nem o Pulgar faz. O Pulgar é o cara com mais opções e quanto estilo de jogo. E assim, é um time que vai ter muito jogo na temporada. E tem muito jogador convocado. Então, assim, a gente pode falar da profundidade do elenco, mas chega a data FIFA, o Flamengo está bastante desfalcado. O Jorginho, nesse contexto, contribui demais. Ô Bruno, e não sei também, eu tenho percebido que o fato de ter esse novo, né, Super Mundial... Tem alguns movimentos também que são pensados em marketing, né? Internacionalização da marca, que vai além também só da montagem do elenco para poder ganhar a competição. Eu acho que algumas equipes... Para poder fazer essa saída e liberar o lateral direito para poder avançar. De resto, assim, eu não entraria com o João Pedro. Eu falei aqui no dia da convocação, eu teria levado o Endrick no lugar dele, mas aí com algumas baixas... e especialmente a do Neymar, o Endrick acabou sendo convocado. E aí eu acho que entra muito na questão que a gente estava conversando aqui em off, eu e o Fernandão, em relação à lateral esquerda. Porque o Alexandro poderia ser uma alternativa ao Arana, mas o Alexandro foi convocado depois dos cortes. E aí você convocar um cara depois do corte, começar o jogo com ele, é um pouco... não vai muito... acho que, no meu ponto de vista, não tem muito sentido. Porque era um cara que não estava nem na tua lista inicial, nem depois, ele só tá lá por conta de uma lesão. Já aconteceu isso com algum treinador aí numa questão do Daniel Alves, que ele estava fora, aí eu não sei se foi o Danilo mesmo que machucou. Pode ter sido. E aí convocou o Dani Alves e o Dani Alves foi titular, e deu um problema também. Sim. Enfim, mas a decisão do treinador. Agora, mas aí é um ponto legal, só para acrescentar, porque o Danilo e o Daniel Alves são contemporâneos em relação à idade. Às vezes o outro convocado poderia ser mais jovem e para convocar Danilo e Daniel junto, era convocar um só. Sim. E um desses seria Faz titular. um sentido. Faz sentido. Agora, Fernando, é normal pro torcedor brasileiro, eu tenho certeza que 95... Wesley, não pelo Wesley em si, é mais por ser uma primeira convocação. Foi o Inter que ganhou o Gaúcho, eu falei, foi o Inter. Não, mas jogando muito, inclusive. Mais por ser uma primeira convocação, ser um jogo pesado, não só em termos de enfrentamento, mas em tabela. Porque se o Brasil ganha hoje, o Brasil pode ser o segundo colocado. Mas é em Brasília, cara. Torcida brasileira, flamenguista pra caramba. O Wesley vai fazer uma bala ali. A torcida não entra em... O GV, a torcida não entra em campo. Acho que ajuda, acho que ele pode ser uma arma interessante. E essa parceria Wesley e Gerson não vai funcionar tanto como porque o Flamengo. Gerson não tá na posição porque o Gerson dele. tá jogando por dentro. Que é aqui, né? O Gerson jogaria, né? No Rafinha. E ainda mais... Dos pênaltis, tinha o Gabigol, aí depois teve o Pedro. Então, agora que ele tá de novo jogando nessa função improvisado, mais como um 9 mesmo, como um centroavante. Mas mesmo assim, ele se locomove muito, ele aproveita os espaços em campo. Quando a gente começa a perceber os gols marcados pelo Bruno Henrique, a variedade, o repertório é vasto. E ele tem que comemorar, sabe por quê? Em outro patamar. Isso, outro patamar. Ele tem que comemorar muito, porque para alcançar o artilheiro do Flamengo, o artilheiro mor do Flamengo, que é o nosso galinho, Zico. Um beijo pro Zico, sempre acompanha o programa. É, mais de 500 gols. Tem que comemorar 100, 101, 102, porque 500 e lá vai pedrada, só o galinho.
O Galinho, todo final de semana, você escutava gol do Flamengo. Ia lá ver, era o Galinho. O Pedro também tem uma ótima marca no Flamengo, mas o Pedro aí é o cara que é responsável pelo pênalti, não é? Que tem também aquela presença muito importante dentro de área. E não é, o Pedro não é só do Flamengo, né? O Pedro é um jogador da seleção brasileira, só não tá lá porque ainda segue no DM. E encaixou na seleção, e é difícil encaixar na seleção brasileira. Tomara que volte no mesmo nível. Isso, né? encaixar no Flamengo e na seleção brasileira. É difícil. Agora, chegar essa margem aí que chegou o Bruno Henrique e se emocionando, a gente se emociona aqui também. Parabéns, Bruno Henrique, aí pelo caminho que você plantou aí no Flamengo, um caminho maravilhoso de gols aí, em clássico, então, nem se fala. Ele também apareceu naquela lista do Dorival Júnior, aquela pré-lista, não é? De convocados para a seleção brasileira. E vai até 50, né? 52, acho que é. 52? É. É porque tem gente falando que já tá na lista com o número 60, de 60, 61. Não existe, viu, Everton? Ele falou que o Hulk tá lá também nessa aí, tá no número 62 na escala. Sucesso. Chamou a atenção que o Dorival confessou, digamos assim, na coletiva, que ele planejou essa data FIFA toda no Neymar. E daqui a pouquinho o Nivaldo Decilo vai explicar essa história. Imagina só o planejamento da seleção e do Dorival feito para o Neymar e ele cortado às pressas. Agora, não tem jeito, tem que ganhar da Colômbia. O jogo contra a Argentina lá em Buenos Aires é mais complicado ainda. E esse é um jogo chave para a classificação, para a pontuação e até para a autoestima da seleção. É, autoestima, que você falou. É o mais difícil levantar essa autoestima, porque pelos resultados, pela pressão, né? E agora o Dorival, ele não me surpreendeu falando que ele montou o time do Brasil pensando no Neymar. Porque todo mundo que passou ali, nesses últimos 10 anos, pensou também no Neymar. Todo mundo fez o esquema pensando no Neymar. Agora, o que ele tem que fazer, e todo mundo cobra, é uma reação sem o Neymar. É um time que joga sem o Neymar. Agora ele está na dúvida do João Pedro também, onde ele vai encaixar ali, que ele está gostando desse centroavante. Mas, na verdade, ele tem peças e peças que ele pode aprimorar. Ele pode muito bem aprimorar, porque são moleques, são garotos ainda. O Vini, garoto ainda, o Rodrigo. Meninos, Rafinha. Então ele tem que achar um esquema tático para esse time. Nós temos que ver isso. O torcedor quer ver isso, Dorival. Um posicionamento ali, falando, não, ali está todo mundo encaixado, está todo mundo bonitinho. É o que ele precisa. É isso aí, nação. O Flamengo não para e a gente segue de olho em tudo que rola no Mengão. Jorginho chegando, Gesso na seleção com Wesley e Alex, né? E claro, né? Felipe Luiz continua reforçando o seu elenco para o Mundial. O Super Mundial vem aí com tudo, né? E essa renovação aí polêmica, né, de Gesso, que tá dando o que falar, mas deixa sua opinião, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder nenhum conteúdo. E deixa aí o seu placar, quanto que o Brasil vai dar na Colômbia hoje à noite. Deixa aí a sua opinião. E lembrando de deixar os créditos para a ESPN Brasil, Donos da Bola, SBT Rio Esporte e o Jogo Aberto, galera. Até o próximo vídeo.